Olá, queridos, graça e paz. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a essa live que vai virar um vídeo que eu vou colocar no YouTube. E depois você vai ter a oportunidade de compartilhar esse vídeo lá pelo YouTube. Você vai lá no meu canal, você se inscreva no canal, por favor. E de lá você vai conseguir mandar esse vídeo, você vai conseguir mandar essa live para quantas pessoas você quiser via WhatsApp, porque não é todo mundo que tem rede social, não é todo mundo que tem Instagram, não é todo mundo que tem Facebook, e mesmo as pessoas que têm, muitas vezes não entram, ou por falta de tempo, ou porque tem outras coisas, tem outras prioridades para fazer. Boa tarde a todo mundo que está entrando, a Maiana, a Lu, Regina, sejam todas bem-vindas. Já envia aí o aviãozinho para outras pessoas, para dar tempo delas entrarem, para elas participarem. Mas também não tem problema, porque você pode assistir essa live depois, quando você quiser, quando você tiver mais tempo, se de repente você não tem tempo de anotar, mas você tem tempo mais tarde, então você faça isso mais tarde. O assunto que a gente vai conversar hoje, na verdade é um assunto que já está falando ao meu coração, já tem um tempo, né? Já tem até alguns anos, porque foi quando eu destravei, é como se eu tivesse descortinado os meus olhos para aquilo que Deus havia me chamado para fazer. E quando eu fui juntando as peças da minha vida, das coisas que haviam acontecido na minha vida, né? Hoje eu tenho 44 anos, sou convertida desde os 11, então são 33 anos de conversão. No somatório de todas as coisas que aconteceram durante esses anos, hoje eu vejo sentido em todas elas, né? Eu vejo sentido da minha conversão muito nova, eu vejo sentido até de quando eu me afastei de Deus, né? Existia um propósito para aquilo, porque eu tirei uma grande lição daquilo, eu tirei um grande ensinamento daquilo. Existe um propósito, né? Existe um porquê do Senhor ter me criado da maneira como Ele me criou, do jeito que Ele me criou, com o temperamento que Ele me criou. E tudo isso eu tô trazendo para mim, mas eu quero que você visualize isso como se fosse para você. Todo o exemplo que eu estiver dando agora, eu quero que você comece a pensar, né? Que tipo de pessoa que você quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos, no que você é boa, no que você é bom, no que você tem facilidade de fazer. Pensa em algo que mexe com o teu coração, assim, que te deixa inquieto ou inquieta, né? Pensa nisso, porque quando você começar a entender como é que essas peças se encaixam para definir o teu chamado, para definir o que Deus tem separado para você, as coisas começam a ficar muito mais claras. Se você que está ouvindo essa live agora, né? Você que está vendo esse vídeo, se você é uma pessoa cristã, se você é uma pessoa que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, se você faz parte do corpo de Cristo, a primeira coisa que eu tenho para te dizer é que você tem um chamado. Porque o que eu mais ouço é as pessoas falarem assim: eu não tenho chamado, Renata, meu chamado é para adorar a Deus, meu chamado é para pregar o Evangelho, o meu chamado é, sei lá, o meu chamado é para servir, né? Esse é o meu chamado. Só que eu quero te dizer uma coisa, você faz parte, né? Nós fazemos parte de um corpo, que é o corpo de Cristo. Todos os membros desse corpo, eles têm uma função, né? Uns têm funções que são mais visíveis, né? Elas não são mais importantes, elas são mais visíveis. E outras têm funções que são menos visíveis, mas que têm o seu grau de importância. Que se aquele membro, se aquele órgão parar, ele acaba gerando uma desordem em todo o resto do corpo. É assim no nosso corpo natural e acaba sendo assim no corpo de Cristo, né? Na igreja. E aí as pessoas começam a se questionar: para que Deus me chamou? Né? Qual é o propósito dele na minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Porque quando uma pessoa se converte a Jesus, quando uma pessoa entende a obra de cruz, quando uma pessoa entende o que é você sair do império das trevas, né? Você ser resgatado do império das trevas e você ir
para o reino de Deus, para você ir para o reino de Jesus, você começa a entender que isso é grande demais e é especial demais para ficar só para você. Então você vai querer de alguma maneira que outras pessoas tenham acesso à mesma coisa que você tem, né? Ou a mesma coisa que você teve. E o seu chamado, ele está dentro disso. Ele está dentro de ser útil para o corpo de Cristo. E ele está dentro de ser útil, né, no sentido de você conseguir pegar alguém que ou está afastado, ou que não conhece a Cristo, ou que está decepcionado, ou até uma pessoa que tem muitas qualidades, que tem muita vontade de crescer e não consegue, e você ser esse instrumento de transformação na vida dessa pessoa. Quando Deus te chama para alguma coisa, e Ele certamente já te chamou para alguma coisa, você tem duas opções, né? Você tem a opção de fazer ouvido de mercador e falar, não é comigo que Deus está falando, não. Ou então, será que isso realmente é para mim? Isso é o ser mais comum dentro do chamado de uma pessoa. Será que realmente isso que Deus está colocando no meu coração é para mim? Eu sou tão pequena, eu sou tão insignificante, as pessoas não me conhecem, as pessoas vão rir de mim, as pessoas vão me julgar. E aí, por medo do que os outros vão pensar, por medo do que os outros vão dizer, por medo do que os outros vão falar, a gente pega o nosso chamado e coloca ele dentro de uma caixinha e enfia ele no fundo do guarda-roupa. Porque a gente se preocupa muito mais com o que as pessoas vão achar ao nosso respeito do que estarmos preocupados em fazer a vontade de Deus. A partir do momento que você resolve bater o martelo, vou fazer a vontade de Deus, eu vou cumprir o meu chamado, eu vou responder sim. Queridos, vocês não têm noção das coisas que acontecem. Vocês não têm noção de como Deus começa a movimentar o reino espiritual para que você vá se encaixando nos locais aonde Ele vai te colocar. E Ele começa a soprar o seu nome, Ele começa a colocar pessoas na sua vida, Ele começa a abrir o seu entendimento, Ele começa a abrir os seus olhos. E tudo aquilo que para você parecia impossível de acontecer, o Senhor te mostra que para Ele nada é impossível. Para Ele nada é impossível. E na Bíblia, tanto quando você começa a ler, né, o livro de Gênesis, que o primeiro grande chamado, né, que eu vejo ali no livro de Gênesis foi o chamado de Noé. Deus deu uma ordem para Noé, Noé recebeu um chamado. E tem um vídeo, inclusive, no YouTube que se chama O Seu Chamado num Local Seguro. Depois eu quero te convidar você a assistir esse vídeo, tá lá no meu canal, O Seu Chamado num Local Seguro. E Noé recebe esse chamado de Deus, que era o chamado de recomeçar a humanidade, de recomeçar a terra, né, e de construir aquela arca. E ele tinha duas opções. Ele tinha a opção de falar, Senhor, eu não sou ninguém, eu não passo de um homem, eu não passo de um jovem, eu não tenho crédito nenhum na minha cidade, eu não tenho quem me ajude, eu não sei por onde começar. Ou ele poderia falar assim, ok, Senhor, se o Senhor me chamou, o Senhor me capacita. Se o Senhor está me chamando, então o Senhor vai me ajudar, porque sozinho eu não consigo fazer. E perceba que quando a gente está falando de chamado, o chamado ele não é para você, o chamado ele não é para mim, o chamado ele não é para me edificar, ele não é para que eu cresça, o chamado ele não é para que eu me sobressaia. Isso é muito importante a gente ter como algo claro. O chamado ele é coletivo, né? O seu chamado é algo coletivo, aquilo que Deus coloca no seu coração, aquela inquietação que você tem é para um coletivo. É para sua casa, é para o seu bairro, é para o seu trabalho, é para a sua igreja, é para a sua escola, é para onde quer que você... Eu fico aqui querendo ler essa placa. Ô Jesus, a placa tá causando distração, hein? Mas voltando. O chamado ele é para um coletivo. O chamado ele não é para você. O chamado não é para fazer com que você cresça. O chamado é para fazer com que o nome do Senhor cresça. O chamado não é para fazer com que você seja conhecido. O chamado é para fazer com que através daquilo que Deus te deu,
o nome do Senhor seja conhecido, o nome do Senhor seja glorificado, o nome do Senhor seja exaltado. É claro que a gente não vai falar sobre tudo isso numa só live, né? Eu vou trazer outras informações e outros estudos a partir da próxima semana, mas hoje a gente vai fazer esse apanhado geral, né? Primeiro que é respondendo essa pergunta: como é que eu sei para que Deus me chamou? Né? Como é que eu descubro o meu chamado? Ok, eu quero servir ao Senhor, eu entendo que Deus tem algo para mim, mas como é que eu faço isso? E aí, se você está com a sua Bíblia aí ou se você quiser anotar, nós vamos ler algumas passagens que estão na Palavra de Deus, e a primeira delas está em Efésios capítulo 4. Então vamos lá, abrir em Efésios, que eu já deveria ter deixado aberta, mas Efésios 4, versículo 11. Eu vou ler para vocês. E ele mesmo concedeu, isso ele está falando assim, ó, o título, né, que antecede o versículo 11 está assim: o santo ministério e o serviço dos santos, tá? Então isso aqui ele está falando para aqueles que já estão fazendo parte do corpo de Cristo, ok? Então vamos lá. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Entenda a diferença entre aperfeiçoamento e engrandecimento, né? Quando nós colocamos o nosso chamado em prática, nós somos aperfeiçoados. Quanto mais você faz, né, melhor, é como se fosse um bolo, é como se fosse uma comida. Quanto mais você faz, mais eficiente naquilo você fica. Mas olha o que ele diz: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E isso aqui é o assunto principal, o seu chamado, o seu propósito, aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer, vai ser para edificar o corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estrutura da plenitude de Cristo. Agora você vai abrir comigo em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. 1 Coríntios 12, 28. Vamos lá. A uns estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons para curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Imagina, vocês conseguem imaginar uma igreja que todos são profetas, que todos são pastores, que todos são mestres? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, e se você tá com a sua Bíblia aberta, você vai pegar um marca-texto e você vai sublinhar esse último versículo. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Renata, o que você está dizendo com isso? Quer dizer que eu posso escolher qual é o dom que eu quero? Eu posso escolher em que eu quero servir? Ou eu tenho que esperar que o Senhor me mande isso através de uma revelação ou através de um sinal? Na verdade, as duas coisas elas caminham juntas. Deus nunca vai usar alguém, Deus nunca vai usar uma pessoa numa área em que ela se sinta desconfortável. Desconfortável ao ponto dela paralisar naquilo dali, ao ponto dela enterrar o chamado dela, ao ponto dela enterrar o ministério dela. Deus sabe disso, Deus sabe quais são as nossas limitações. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa extremamente tímida, com problema de dicção, né? Aquela pessoa tem problema de dicção, ou ela, sei lá,
ela não se sente bem falando em público. É muito improvável que essa pessoa se torne um pregador. Mas preste atenção na diferença entre pregador para pastor. Nem todo pregador, ele é um pastor. E nem todo pastor é um pregador. A gente precisa ter essa divisão muito clara, porque quando a gente não entende exatamente a profundidade e a clareza do nosso chamado, nós temos a tendência de confundirmos as coisas e a gente acaba indo para locais e para situações onde Deus não nos colocou. Então não é porque uma pessoa prega bem a palavra de Deus, não é porque uma pessoa tem um entendimento das escrituras, não é porque Deus revela aquela palavra para ela, que aquela pessoa é um pastor ou uma pastora. Porque ser pastor e ser pastora vai muito além de você pregar a palavra muito bem. Vai muito além de você subir num altar, pegar um microfone e fazer com que aquela congregação entenda a palavra de Deus. São duas coisas muito diferentes. E nós precisamos, como corpo de Cristo, sairmos do estado de infantilidade e entendermos que dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade local, cada um tem o seu espaço, sabe? Cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu dom, cada um tem o seu propósito. E todos eles foram criados por Deus. Então, a segunda coisa que eu digo para vocês é: não queiram estar num local aonde o Senhor não te colocou. Não queira estar nesse local só por vaidade. Não queira estar cumprindo um chamado que não foi dado para você. Não queira estar cumprindo um chamado só para alimentar o seu ego. Não queira estar cumprindo um chamado só para satisfazer a sua carne. Porque isso é muito sério. Isso é muito sério. Se o Senhor te chamou para interceder, sabe o que é interceder? São aqueles irmãos que quando o culto tá ali, ó, e o pregador tá aparecendo, o pessoal de libertação tá expulsando o demônio, o pessoal de cura tá ali realizando curas, o pessoal da intercessão, que é aquele grupo que quase ninguém vê, tá ali batalhando, sabe? Tá ali batalhando no reino espiritual, tá ali intercedendo pelo culto, tá ali intercedendo pelas pessoas que estão expostas na linha de frente. Não que os intercessores não estejam, porque os intercessores estão na linha de frente também, mas a gente precisa entender que nós precisamos ocupar o local que o Senhor nos deu. E como é, Renata, que eu vou descobrir qual é o local que o Senhor me deu? Nós já vamos chegar lá. Antes disso, você vai abrir comigo na última passagem que nós vamos ler, penúltima, porque antes eu vou mostrar para vocês com muita clareza nós vamos falar sobre o chamado de Jeremias. Mas antes de Jeremias, abre aí em Romanos capítulo 12. Tudo isso eu sei que você já tem anotado na sua Bíblia, mas hoje nós vamos destacar mais esses versículos para trazer mais clareza. Romanos capítulo 12, 6 e 8. Então vamos lá. Temos, porém, diferentes dons. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Eu estou lendo Romanos, capítulo 12, versículo 6. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Olha isso. Se Deus te deu o dom do ministerial, dedique-se ao dom do ministério. E aí eu vou fazer um parênteses aqui nisso que Paulo está falando. O que Deus te deu, o que Deus te chamou, dedique-se a isso. Né? O meu pai, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz assim: se você é um vendedor, se você vende coxinha, seja o melhor vendedor de coxinha do seu bairro, da sua cidade, do seu país. Estude sobre coxinha, estude sobre frango, estude sobre massa, estude, sabe assim, se torne um expert em coxinha. Agora, não queira você ser muito bom na coxinha. Ajuda! O vizinho resolveu agora começar a furadeira e a cachorra odeia a furadeira. Mas vamos lá. Babi, aqui. Aqui, Babi. Ai, quietinha. Continuando. Ai. Vocês estão ouvindo
ouvindo o som da furadeira, gente? Pelo amor de Deus, e olha que eu tô com fone pro áudio ficar melhor. Mas tá atrapalhando muito o barulho da furadeira? Diz aí pra mim, por favor. Mas vamos lá. Então assim, não queira você, que é um excelente vendedor de coxinha, resolver vender risole, resolver vender quibe. Porque uma hora você vai querer abraçar tudo de uma vez só e você não vai ser bom em nada. Você não vai honrar Deus em nada. Quando a gente quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente se enrola, né? A gente se cansa, a gente acaba colocando isso na frente da nossa família, a gente acaba carregando um fardo que Jesus nunca pediu que você carregasse, nunca pediu que você fizesse aquilo, mas por causa do ativismo religioso, e isso também pode ser um assunto para uma outra live, a diferença de cumprir o seu chamado e de você ser um ativista religioso. O ativista religioso é aquele que quer abraçar todas as áreas da igreja, ele quer cantar, ele quer recolher o dízimo, ele quer contar o dízimo, ele quer receber as pessoas na porta da igreja, ele quer pregar, ele quer visitar os enfermos. E quando chega uma hora que isso pira, né, que a cabeça estoura, que o corpo desaba, a pessoa se afasta, não só da igreja, como ela se afasta de Deus. E por que isso acontece? Porque não soube dar prioridade ao chamado que Deus deu para ela, ou por acreditar que o chamado que Deus tem para ela não era relevante o suficiente. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O chamar, deixa eu terminar. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui com generosidade. O que preside com zelo. E o que exerce misericórdia com alegria. Então vamos lá. Qual é o seu chamado? Uma das primeiras coisas que você vai ter que descobrir, né? E isso é excelente quando você para resolver agradar a Deus, quando você para resolver servir a Deus. Você sabe que Deus diz, né? Onde estão aqueles com quem eu posso contar? E uma vez você deve ter dito, se você não disse ainda, que você esteja preparado para dizer: eis-me aqui, Senhor. Quantos de vocês que estão assistindo aí já disseram isso? Eis-me aqui, Senhor. Né? Você olha para a seara, você olha para o campo, né? Você olha para o mundo, né? Você olha até para dentro da sua igreja. A seara também é a sua igreja, a seara é a sua casa, né? Você olha para o campo e os campos, queridos, deixa eu falar algo para vocês a respeito dos campos. Eles já estão prontos. Eles já estão prontos. Hoje, dia 2 de março de 2021, eu tenho a ousadia de dizer para vocês que os campos já estão prontos. O que nós precisamos hoje, o que Deus precisa hoje, são de trabalhadores que entendam qual é a sua função no reino. São de trabalhadores que entendam que a função que Deus deu para você é uma, a função que Deus deu para mim é outra. E isso não me faz melhor nem pior do que ninguém. Isso não me faz mais especial do que ninguém. Isso não me faz mais importante do que ninguém. Nós precisamos apenas entender que o Espírito deu algo para mim, o Espírito deu algo para o meu marido, o Espírito deu algo para minha pastora, para o meu pastor. E quando nós 4 nos juntamos, nós conseguimos realizar um trabalho com excelência para o Senhor. E isso eu dei um exemplo de 4 pessoas. Imagina quando uma igreja se junta, cada membro, né? Cada membro dessa igreja, cada membro desse corpo, com a sua qualidade, com a sua particularidade. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é: você precisa descobrir qual é o seu valor. Você precisa descobrir aquilo que você é bom. Isso é a primeira coisa que vai fazer com que você tenha mais clareza de entender o seu chamado. No que eu sou bom? Vou dar um exemplo. Eu vou dar o exemplo para mim, né? O meu exemplo, porque quando eu entendi, e foi algo assim tão claro, quando eu entendi, eu falei: meu Deus, quanto tempo eu perdi? E eu digo para os irmãos, eu perdi muito tempo, muito tempo. No que eu sou boa? Eu, Renata, eu gosto de falar.
Eu gosto de falar, eu não tenho vergonha, né? Eu sou uma pessoa que meu temperamento por si só faz com que eu seja uma pessoa mais despachada, que eu realmente não tenha vergonha, que eu não tenho medo do que as pessoas vão falar, do que elas vão deixar de falar. E isso vai somando. Eu sempre gostei de ler, isso é uma qualidade. Sempre gostei de história, isso também é uma outra qualidade, principalmente quando eu trago para essa história, a história da criação, a história de Deus, a história da Bíblia, a história de Jesus. Só que tudo isso foi vindo, como eu disse no início, como um quebra-cabeça, tá? Isso não foi vindo assim, meu Deus, acordei e tudo isso estava gravado no teto. Não, as peças elas foram se juntando. Então quando você descobrir no que você é bom, olha, Renata, eu sou uma boa ouvinte. Eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de orar, eu gosto de interceder. Tem pessoas que têm pavor de ficar dentro de uma sala ou dentro de um quarto, sei lá, durante 20, 30 minutos, 1 hora orando. Só de pensar nisso a pessoa já quer sair correndo. Outras pessoas têm um chamado incrível, que não é o meu, por exemplo, para evangelizar. Eu conheço pessoas que tá na fila do mercado, tá evangelizando alguém, tá na fila tá no shopping, tá evangelizando alguém, tá esperando uma consulta no médico, tá ali evangelizando alguém. Renata, eu te confesso que eu não tenho esse chamado. Isso não é pra mim. Agora, se você me trouxer alguém e falar assim, Renata, essa pessoa que quer saber um pouco mais sobre a Torre de Babel, você explica pra ela? Posso ficar horas fazendo aquilo. Porque isso também é algo que vai dar uma clareza para o seu chamado. Você vai entender para o que Deus te chamou quando você sentir prazer naquilo que você está fazendo para o Senhor. Ou então, se você está pregando e você está pregando com prazer, meu chamado é pregar. O meu chamado é levar as boas novas. Se você está ali orando e você simplesmente não sente o tempo passar, o meu chamado é da intercessão. Deus me chamou para interceder. E dentro do chamado da intercessão, você vai ter mais afirmação ainda quando você começar a interceder por coisas que não dizem respeito a você. Quando você começar a interceder pelos países, pelos presidentes, pelas nações, pelos povos. E esse chamado, né, isso que cria uma vida dentro da gente, aquilo fica tão vivo, que a gente não consegue deixar dentro da gente, a gente precisa colocar aquilo para fora, né? Pessoas que amam evangelizar, que amam ensinar, aquilo fica tão latente dentro de você que você quer encontrar alguém, você quer encontrar um parente, você quer encontrar alguém na rua para que você coloque em prática aquilo que você ama. Só que quando eu digo que você vai colocar em prática aquilo que você ama, eu tô falando de chamado. Eu tô falando que é para você colocar em prática, você vai colocar em prática o chamado que Deus te deu. Uma outra observação. Vamos pegar aí quem gosta de pregar a palavra, como eu, né? Eu gosto de pregar, eu gosto de ensinar. Não acho que eu sou a melhor pregadora, mas eu gosto de abrir a Bíblia, eu gosto de ler, eu gosto de fazer com que as pessoas entendam o que está escrito, porque isso é um outro ponto que eu até anotei aqui. O chamado, cadê? O chamado, normalmente você vai conseguir identificar ele na sua vida quando você perceber algo que te deixa indignado. Então, por exemplo, eu sinto eu fico indignada com a ignorância. Não com pessoas ignorantes. Quando eu digo ignorância, no sentido literal da palavra, né? A pessoa que ignora alguma coisa. Se eu ignoro um assunto, eu me torno ignorante sobre aquele assunto. Então, por exemplo, eu não entendo nada de carro. Eu sou ignorante com relação a carro. Eu não entendo nada de futebol. Eu sou ignorante com relação ao futebol. Então, mas eu tenho um problema com pessoas ignorantes com a Bíblia, né? Com pessoas ignorantes com a palavra de Deus. Eu tenho essa necessidade, suar de dentro de mim, de pegar a palavra e de falar assim, filho, vem cá, senta aqui que eu vou te explicar o que Deus está falando aqui. Deixa eu te explicar o que Paulo está falando aqui. Deixa eu te explicar o que Jesus está falando aqui. Porque eu tenho um entendimento
que a partir do momento em que a pessoa entender a palavra de Deus, ele vai entender Deus. Quando ele conhecer a palavra de Deus, ele vai conhecer Deus. E uma vez que ele conheça a palavra, que ele conheça Deus, ele vai se conhecer. E isso vai gerar uma transformação tão grande, mas tão grande, que ele não vai nem lembrar por onde que ele começou. Mas voltando. Então vamos lá, eu anotei aqui. Quais são as suas qualidades? É orar? É escutar? É aconselhar? É pregar? É ensinar? Voltando para aqueles versículos que a gente já havia lido antes. Tudo está ali dentro. Tudo está dentro do que Deus já deixou pra gente. Olha, se você quer seguir esse rumo, né? Se você quer seguir o rumo dos dons da palavra, né? Que também nós vamos chegar numa live dessa, nos dons ministeriais e nos dons espirituais. Se você quer seguir os dons da palavra, existem aqui esses caminhos para você. Agora, deixa eu falar algo que também é muito importante. Uma das coisas que as pessoas falam, e falam de forma errônea, né? Falam de forma errada, é o seguinte: Deus capacita aqueles que Ele chama. Queridos, em nome de Jesus, nós vamos entender essa frase hoje, nós vamos entender isso de uma vez por todas. É claro que se Deus te chamou para uma obra, Ele vai te capacitar para que aquela obra aconteça. Eu recebi um chamado de Deus e, Senhor, eu não sei como fazer, eu não sei por onde começar, eu não sei para onde ir. Deus vai te direcionar. Agora, não é porque você tem um chamado de Deus e você entende que você recebeu esse chamado, você entende que é ali que Deus quer te usar, que você vai simplesmente cruzar os braços e vai falar assim: ah, Deus capacita quem Ele chama, então eu posso ficar aqui sossegada. Se você tem um chamado para pregar, por exemplo, quantos livros você tem lido? Né? Se você tem um chamado para ensinar, quantas bíblias de estudo você conhece? Quantos livros que você lê que são complementares à palavra de Deus? Se você tem um chamado de orar, quais são os alvos de oração? Você conhece os alvos de oração da sua igreja? Você conhece os alvos de oração da sua casa, da sua família? Se o seu chamado é ser mestre, se o seu chamado é de intercessão, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque não é porque Deus te chamou que a gente vai cruzar o braço e esperar que a mágica aconteça. A mágica não acontece. Como está escrito, né? E eu postei isso hoje no meu feed. Como está escrito lá em Esther. Se ela não se mexesse para aquilo que Deus chamou ela para fazer, Deus deu um chamado para Esther, né? Apesar do nome de Deus não aparecer no livro de Esther, mas ela sabia que ela tinha uma comissão ali. Ela sabia que ela tinha um propósito para estar dentro do palácio. Mas que se ela se calasse, se ela não fizesse, você acha que Deus vai deixar a obra parada? Não deixa. Deus vai levantar outro para fazer no teu lugar. Deus vai falar outro, Deus já vai levantar outro para falar aquilo que você não quer falar, para fazer aquilo que você não quer fazer, para orar por aquilo que você não quer orar, porque a obra não para. A obra não para. Agora, é muito gratificante, depois de entender a obra de cruz, depois de você entender o que Jesus fez na cruz do Calvário, é muito edificante você poder pegar os seus dons e os seus talentos e trabalhar na obra do Senhor. E você trabalhar em prol do reino de Deus. E é como se você estivesse devolvendo para o Senhor Jesus aquilo que Ele fez para você, dizimando o seu melhor. É como se você falasse assim: Senhor, o que o Senhor fez para mim foi tão grande que eu vou pegar tudo que eu sou, eu vou pegar todas as minhas qualidades e vou transformar isso para o teu reino. E vou transformar isso para a glória e honra do teu nome. Outra coisa. Deus, e isso também é muito importante de você ter isso muito claro, Deus, Ele é criador, né? Deus, Ele não é copiador, né? Deus, Ele não copia as coisas. Deus, Ele cria as coisas. E por que é importante você ter isso de uma forma muito clara? Porque quando você entende que Deus é o Criador, você entende que as pessoas são únicas. E ainda que você tenha um chamado igual ao chamado do seu irmão,
igual ao chamado do seu pai, igual ao chamado do seu primo, igual ao chamado do seu pastor. Ainda que você entenda isso, você precisa entender que você é uma pessoa única. E o dom pode ser o mesmo, o chamado pode ser o mesmo, mas a forma como Deus vai operar é diferente. Porque Deus ele vai te usar do seu jeito, da maneira como você fala, da maneira como você pensa, com as suas qualidades, num ponto. O seu pastor ele vai usar de outro ponto. E por que é importante a gente entender isso? Porque quando a gente entende o nosso chamado e quando a gente começa a caminhar, né, para desenvolver o nosso chamado, quando a gente começa a caminhar para fazer com que ele cresça, você vai esbarrar em algo chamado competição. Você vai esbarrar em algo chamado competitividade, comparação. E aí você vai olhar para o lado e você vai pensar assim, poxa vida, eu nunca vou pregar como fulano prega, né? Eu nunca vou conseguir ser igual a ele, ser igual a ela. Olha como essa missionária ela ora, né? Deus me chamou para orar, mas eu não sei orar bonito assim. Eu não sei usar essas palavras. Eu não tenho essa intrepidez toda. Ou se Deus te chamou para ensinar, você vai cair na comparação do teu professor da escola bíblica ou de algum pastor dentro da sua igreja, e você pode pensar assim, poxa Senhor, mas ele tem faculdade de teologia, ele tem estudo, eu não tenho. Irmãos, em nome de Jesus, se você já pensou isso, se isso já passou pela sua cabeça, eu quero te dizer que esse é um pensamento do inferno para te paralisar. Porque Deus não quer que você seja igual ao seu pastor, igual ao seu professor da escola bíblica, igual à missionária que ora com intrepidez. Deus quer que você seja você. Deus quer que você cumpra o chamado dele, mas sendo você. Não tente imitar alguém. Lembre-se disso, você é uma pessoa única. A identidade que Deus colocou em você, as características que o Senhor colocou em você, Ele colocou em você. Ele não colocou em mim. Em mim Ele colocou outras. No meu esposo Ele colocou outras. Na minha pastora Ele colocou outras. Mas quando a gente se juntar, quando o corpo de Cristo se junta, entendendo que nós estamos cooperando uns com os outros, nós vamos entender que nós podemos ser e seremos uma bomba no reino espiritual, principalmente contra a ignorância que cega o povo. Então, isso que eu estava falando, né? Eu tenho o meu chamado, ele tem muito a ver com aquilo que me deixa indignada. E eu fico realmente indignada quando eu vejo pessoas ignorantes com relação à palavra de Deus. Pessoas que têm dificuldade de ler, pessoas que têm dificuldade de entender, porque eu sei o benefício que isso traz, né? Eu sei como essa pessoa pode crescer quando ela entender isso. Começa a pensar assim, o que te deixa indignado? É a fome? O que te deixa indignado? São as pessoas que dormem na rua? O que te deixa indignado? São as pessoas que estão nos hospitais e que não recebem uma visita? Te deixa indignado, de repente, saber que não tem ninguém para orar, que você não consegue um companheiro de oração, ou que fulano precisa que alguém vá na casa dele e não tem ninguém para ir? É isso que te deixa indignado? Começa a perceber que isso está dentro daquilo que Deus te chamou para fazer. Hoje nós estamos fazendo assim um grande apanhado, tá? Eu tô abrindo o leque de opções para que na nossa próxima live a gente consiga fazer isso de uma forma mais esmiuçada. Então vamos lá. E como Deus ele é criador e ele não ele não copia algo de ninguém, né? Ele não sai copiando seus filhos são únicos. Deus te deu inteligência, Deus te deu habilidades emocionais, habilidades espirituais, e tudo isso você vai pegando e você vai somando. Pega hoje, quando terminar essa live, quando você terminar de assistir esse vídeo, pega hoje uma folha de papel e escreve nela assim: em que eu sou bom? Em que eu posso contribuir para o reino de Deus? Né? Não põe, eu sou boa em cozinhar. Não, Deus com certeza, o teu ministério não é na cantina. Você até pode ajudar na cantina, tá?
mas Deus quer te tirar dali. Não é ali, não é ali. Mas em que eu sou boa? Eu sou boa em pregar? Ou eu tenho vergonha? Eu sou boa em evangelizar? Eu sou boa em orar? Eu sou boa em ensinar? Eu sou boa em ir em outros lugares, em implantar ali ou células ou ministérios? Eu sou boa nisso? Começa a fazer essa listinha. E o chamado, ele não é criado, né? De novo, falando que Deus é criador. O chamado, ele não é criado por você. Quando a Bíblia diz, procure pelos melhores dons, procure com zelo pelos melhores dons, isso quer dizer o seguinte: o chamado, ele não é criado para você, por você, mas o chamado, ele é descoberto por você. Não sou eu que vou olhar para você, nem o seu pastor, nem o seu intercessor, nem a sua família. Ninguém vai olhar para você e falar assim, eu acho que Deus está te chamando para pregar a palavra, hein? Olha, você fala tão bem. Ué, mas de repente você pode falar bem dentro de uma reunião de oração, mas isso não quer dizer que você vai falar bem em cima de um púlpito ou dentro de uma rede social. Você é a pessoa responsável por descobrir qual é o seu chamado e de que forma você pode contribuir na casa de Deus. E como é que você vai fazer isso? Tá bom, Renata, já entendi tudo, eu já entendi que Deus tem um chamado para cada um, eu já entendi que eu tenho qualidades, eu também tenho defeitos, eu já entendi que Deus me fez como uma pessoa única e que eu não posso me comparar com ninguém, eu já entendi tudo isso. O que eu faço agora? Qual é o próximo passo? Quando terminar essa live aqui, qual que é o próximo passo? Amados, o próximo passo é orar. O próximo passo é orar. É orar e é se agarrar ao Espírito Santo. É você desenvolver uma intimidade única com o Espírito Santo. Porque é Ele quem vai te conduzir no cumprimento do seu chamado. Então você falou, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Você falou isso? Alguns de vocês aí já falaram isso, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim? Pronto. Então agora você vai se apegar ao Espírito Santo. E você vai orar. E você vai pedir que Ele te conduza nos passos até o cumprimento do seu chamado. Você vai pedir que Ele te guie, que Ele te leve. Porque é o Espírito Santo quem nos convence. É Ele que fala ao nosso coração. É Ele quem nos ensina, é Ele quem nos exorta. E à medida que Ele for descortinando as coisas para você, você vai montando as peças. E você vai vendo que aonde não existia nada, que aonde você achava que você não era usada para nada, que você não tinha finalidade nenhuma, que você estava só sentando, esquentando o banco de igreja, você vai perceber que Deus tem muito mais para você, que Deus tem muito mais para te usar. E Deus vai te usar dentro das suas qualidades e dentro das suas limitações. Você só precisa estar disposto para isso, disposta para isso. Você só precisa querer que aquilo que te causa indignação seja o combustível necessário para dar o primeiro passo, sabe? Para engatar a primeira no caminho que vai fazer a sua chamada andar. E aqui eu listei algumas coisas que, no meu ponto de ver, são essenciais para que você descubra e que para você torne a sua chamada, aquilo que Deus te chamou, algo em maior evidência. Primeira coisa, buscar ao Senhor. Não tem como você querer ser algo que Deus não te chamou para ser. Então, não queira ser mestre se Deus te chamou para ser intercessor. Não queira ser um evangelista se Deus te chamou para ser pastor. O contrário também. Não queira ser pastor se Deus te chamou para ser um grande evangelista. E você só vai saber para que Deus te chamou quando você começar a ter um relacionamento de intimidade com Deus. Se você levar uma vida, se nós levarmos uma vida mais ou menos com o Senhor, uma vida espiritual mais ou menos, é muito provável que você cumpra o seu chamado na parte rasa dele. Sabe quando você vai à praia e por medo de mergulhar, você só fica ali na beiradinha só molhando os pés? Deus não quer que você fique molhando os pés naquilo que Ele te chamou para fazer. Deus quer que você mergulhe naquilo que Ele te chamou para fazer.
Mas para você saber disso, você vai precisar ouvir do papai. Você vai precisar ouvir do próprio Senhor. Segundo, quais são os seus talentos naturais? Nós falamos isso no início da live. O que você tem facilidade de fazer? Eu tenho certeza que todos vocês que estão ouvindo, vocês têm facilidade para alguma coisa, dificuldade para outras, mas facilidade para outras. Lista aí quais são as suas facilidades. Terceiro, nós já falamos sobre isso também. Preste atenção nas suas indignações. O que te deixa indignado? Sabe? O que faz você querer ser a diferença? O que faz você querer levantar e falar, não, peraí, Deus me capacitou, sabe? Deus me deu essa qualidade e eu não posso ficar parada, eu não posso ficar parado enquanto todo mundo está carecendo de ajuda. O que te deixa indignado? Anota aí. Quarto, prefira o trabalho ao status. E aí eu quero parar aqui. Anota isso. Prefira o trabalho ao seu status. Esquece nome. Esquece que vão te chamar de missionária, que vão te chamar de pastora, que vão te chamar de intercessor. Esquece o título. Esquece. Começa a cumprir o teu chamado de Deus, mas abstrai o título que você vai ganhar. Querido, se você tem um chamado para pregar a palavra de Deus, não espere que alguém te dê um microfone, te dê um púlpito. Não espere isso. Você pode usar a sua rede social para isso. Você pode usar uma reunião. Você pode usar um grupo de estudo na sua casa. Você que é mestre da palavra, não espere que alguém te dê uma sala de escola bíblica para você ensinar, não. Ensina na internet. Sabe, olha quantas pessoas sedentas nós descobrimos que existem pelo mundo por causa da pandemia. Olha quantos chamados foram desenvolvidos, foram ativados, quantos chamados cresceram por conta de pessoas que não podiam sair de dentro de casa. Os pastores passaram a não ter mais púlpito nem microfone, os mestres passaram a não ter mais um local para ensinar, os intercessores não podiam estar ali diretamente, aquelas pessoas que, vocês estão entendendo? Então hoje, em 2021, não existe barreira, não existe nada que possa embarrear o chamado de Deus para a sua vida. E todo cristão, como eu falei também no início, ele tem esse chamado porque faz parte do corpo de Cristo. Agora, o cumprimento perfeito do chamado, ele depende de uma única coisa. Anota aí. O cumprimento perfeito do chamado depende de uma única coisa. 2 pontos. Obediência. Obediência. Porque durante a sua caminhada, muitas coisas vão acontecer. Durante a sua caminhada rumo ao seu propósito, rumo ao seu desígnio, rumo ao seu chamado, rumo àquilo que Deus separou para você fazer, muitas coisas vão acontecer. Por muitas vezes você vai dar 2 passos e retroceder 1. Por muitas vezes você vai receber palavras de estímulo e outras vezes você vai receber palavras que vão te colocar lá para baixo. E é por isso que eu volto a falar para vocês que Deus é criador. E Deus, ele te criou de uma forma única. E você sabe disso. O nosso chamado, ele tem uma ligação muito direta, ele tem uma conexão muito direta com você saber quem você é. Então, é muito importante que você saiba quem você é para Deus e que você saiba quem você é em Deus. Porque conforme você for desenvolvendo o seu chamado e vierem as críticas, e vierem as palavras de desânimo, e vierem Sambalat e Tobias dizendo que você não vai conseguir, dizendo que isso é muito grande para você, te comparando àquela outra irmã, aquele outro irmão que tem um chamado igual ao seu. E às vezes, meu querido, o Satanás usa pessoas, às vezes de dentro da sua casa, às vezes de dentro da sua igreja, pessoas que você ama, para falar assim, olha fulano como é que prega bem, você acha que um dia você vai conseguir pregar igual a ele? Olha como é que ele, sabe, que ele tem a dicção boa,
olha como ele ensina bem, olha como ele conhece sobre Israel, como ele conhece sobre a história. E você precisa aprender, nós precisamos aprender a ouvir essas críticas, a ouvir esses comentários e não deixar que eles criem raízes no nosso coração. Não deixar com que isso te impeça, ou te pare, ou te paralise de você ser a pessoa na totalidade que Deus te criou e te chamou para ser. Tá entendendo o que eu tô falando? Durante a sua caminhada rumo ao seu chamado, você vai encontrar muitas coisas. Você vai encontrar pessoas que vão te dar a mão, que vão falar assim, olha aqui, eu vou te ajudar. Sabe, olha aqui, cola comigo, cola com fulano, olha aqui, assiste essa pregação, lê esse livro, sabe, ora por isso, ora por aquilo. Você vai encontrar esse tipo de pessoa e creia, essas pessoas são enviadas por Deus para te ajudar. Mas você também vai encontrar algumas pedras. E quando você encontrar essas pedras, você precisa ter certeza de quem você é. Você precisa ter certeza do que Deus te chamou para fazer. Porque quando elas vierem, só vai ser mais uma opinião. Só vai ser mais uma pedra que você vai pegar, você vai colocar para o lado e vai continuar tocando a vida. E nós já estamos terminando. O que você ama é sinal dos seus dons. O que você ama é sinal dos seus dons, é sinal das suas habilidades. Então, quando eu pedi para você fazer a lista, coloca lá o que eu amo fazer. Né? Eu amo ler a Bíblia. Eu tô falando dentro do corpo de Cristo, tá? Eu amo ensinar, eu amo ler, eu amo orar, eu amo aconselhar, eu amo ouvir, eu amo caminhar junto. Coloca isso, porque isso vai começar a destacar as coisas nas quais você é bom. Outra coisa que eu escrevi aqui para falar para vocês. Aonde você está determina o que vai crescer em você. Então você está numa posição ou você está inserido dentro de um corpo e você vai determinar se o que vai crescer em você serão ervas daninhas ou serão flores. Você tem consciência do seu chamado? Você sabe para que Deus te chamou? Então, aonde você está, você vai começar a dar fruto ali. Só que, dependendo do seu comportamento, dependendo dos seus pensamentos, dependendo das suas atitudes, podem nascer flores ou podem nascer ervas daninhas. Você pode se tornar uma pessoa extremamente forte ou você pode se tornar uma pessoa extremamente fraca. Por isso que o seu chamado, ele está muito acompanhado, ele anda acompanhado com a sua identidade em Cristo. Quando você sabe quem você é, quando você sabe quem te criou e quando você começa a entender o que eu estou fazendo aqui, né? Eu não estou no mundo a passeio, você não está no mundo a passeio. Deus não te colocou aqui por acaso, só para ver as coisas acontecendo. Não. Todos nós temos um propósito. E que o Espírito Santo realmente descortine isso para você, que a partir de agora, né? Que hoje, de terça-feira em diante, você comece a colocar em prática primeiro, o seu relacionamento com Deus. Segundo, a sua intimidade com o Espírito Santo. E pede para Ele ou te revelar, ou pede para Ele te confirmar para que Deus te chamou. Sabendo que o seu chamado leva tempo. Ele leva tempo. Perceba que quando Jesus teve um ministério de 3 anos e meio, quanto tempo Jesus foi preparado para que o ministério dele se cumprisse em 3 anos e meio? 30 anos. Moisés foi preparado durante 80 anos para cumprir o chamado que Deus havia dado para ele. O seu chamado, ele vai levar tempo. Ele vai levar tempo. Mas não se importe com o tempo. Não se importe se você vai começar a ser usada como uma pregadora daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Não se importe se você vai para um campo missionário daqui a 5 meses ou daqui a 5 anos. Use o seu tempo de espera para crescimento e para aprendizado. Esse tempo em que você está aí, esperando que Deus
bata o martelo e fale, agora vai, esperando que ele sopre o seu nome, porque eu quero te dizer isso, Deus sopra o nosso nome, sabe? Deus sopra o nosso nome, e quando Deus soprar o seu nome, você pode ter certeza que você vai estar preparado, que você vai ter amadurecido, que você vai ter crescido, porque Ele é o maior interessado em te crescer. Ele é o maior interessado em pegar aquilo que Ele mesmo colocou em você e usar para a glória e para a honra do nome dEle. E a paciência, ela é tão poderosa quanto a fé. Desenvolva a paciência. Desenvolva, aprenda com o tempo da espera. O tempo da espera, porque normalmente quando a gente fala em esperar em Deus, a gente se refere à bênção, né? Deus me prometeu uma bênção, Deus me prometeu algo e eu estou no tempo da espera. Mas eu quero que você pegue tudo que você sabe sobre esperar em Deus e traga isso para o cumprimento do seu chamado. Traz isso para aquilo que o Senhor te chamou a fazer. Eu sei que Deus tem algo para mim e eu sei que Deus tem algo para você. Quando isso vai se cumprir, eu não sei. Mas eu sei que tanto eu quanto vocês estamos no tempo da espera. E nesse tempo da espera, ou você pode ficar na Netflix, ou você pode, sei lá, dormir o dia inteiro, ou você pode se distrair com outras coisas, ou durante o seu tempo da espera, você pode mergulhar em Deus, mergulhar na oração, mergulhar na palavra, mergulhar no conhecimento, mergulhar no relacionamento com aquele que te criou. E para finalizar, nós vamos ler Jeremias capítulo 1, versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo, preste atenção, porque essa palavra não é só para Jeremias, essa palavra é para você. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Oh, aleluia. Oh, Senhor, obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor já nos conhecia, o Senhor já sabia, Deus. O Senhor já nos conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei. Antes de você nascer, você já foi separado, você já foi consagrado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor por isso. E eu te constituí profeta às nações. Esse é o chamado de Jeremias. Jeremias, antes de Jeremias nascer, antes dele ser concebido, Deus já tinha para ele o chamado de profeta. Eu não sei qual é o chamado que Deus tem para você, meu irmão e minha irmã, mas antes de você nascer, antes de você ir parar na barriga da sua mãe, Deus já sabia para que ele estava te colocando ali. Então busque cumprir a vontade de Deus. Então eu disse, Jeremias falando, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você fará. E eu quero deixar essa palavra para a sua vida, e nós vamos falar sobre isso numa próxima live. Desculpas que nos impedem de cumprir o nosso chamado. Esse é o tema da próxima live. Desculpa que nos impedem de cumprir o nosso chamado. E vocês vão perceber que isso são só desculpas. São só desculpas. Nada pode te impedir de cumprir o teu chamado. E que em nome do Senhor Jesus, que em nome de Jesus, o Nazareno, que em nome de Jesus, cada um de nós, Senhor, eu quero entregar agora, Deus. Eu entrego, Senhor, as pessoas que estão assistindo esse vídeo, eu entrego a minha vida, a vida da minha família, a vida de cada pessoa, Senhor, que parou, Senhor, para ouvir a respeito de chamado, porque entende, Deus. Entende que nós temos um propósito aqui na terra, que em nome de Jesus, cada uma delas, Senhor, que cresça
que cresça nelas a intimidade com o teu Santo Espírito. Pai, em nome de Jesus, tira, Senhor, o tampão dos ouvidos, para que essas pessoas, Senhor, consigam ouvir a voz do Teu Espírito de forma clara. E que todas as outras vozes, Deus, que causam confusão, que causam, Senhor, transtorno, que essas vozes se calem, e somente a voz do Teu Espírito, Senhor, prevaleça. Senhor, direciona cada uma das pessoas que diz, eis-me aqui. Direciona, Senhor, e mostra para elas, Deus. Começa, Senhor, a dar sinais. Dá sinais, Senhor, para o teu corpo, Deus. Dá sinais, Senhor, para os teus filhos e para as tuas filhas, que é o Senhor que está chamando, que é o Senhor que está confirmando, que é o Senhor que está protegendo e colocando esse chamado num local seguro. Eu te agradeço, Senhor, e te convido, Deus, para estar sempre conosco, que nós nunca nos ausentemos da tua presença, porque não existe, Deus, lugar melhor. Não existe outro lugar, Deus, em que nós devemos estar ou que nós queiramos estar do que senão na tua presença. Nós te amamos, Deus. Nós queremos nessa tarde declarar o nosso amor ao Senhor. E nós queremos declarar que o que pudermos fazer para te agradar, o que pudermos fazer em prol do teu reino, nós iremos fazer. Usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade. Abençoa-nos, Deus, continua conosco, guarda-nos do mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Oração pela Thalita. O que tem a Thalita? Sim, a Thalita, eu vou colocar o nome da Thalita no cesto de oração da nossa igreja, mas escreve aí qual é o motivo de oração pela Thalita, e todos vocês que puderem estar em concordância, orando pela vida da Thalita, e vamos todos interceder, vamos todos orar. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até semana que vem nós vamos continuar com esse assunto do chamado, e nós vamos falar principalmente sobre as desculpas que nos impedem, as desculpas que nos impedem de cumprirmos o nosso chamado com excelência. Amém? Fica na paz e Deus te abençoe.